O relógio da praça. No centro de uma pequena cidade havia um antigo relógio instalado na torre da praça. Durante décadas, ele marcou as horas de milhares de pessoas, trabalhadores, estudantes, comerciantes e viajantes. Quem cuidava daquele relógio era seu Augusto, um relojoeiro aposentado. Mesmo sem receber salário, ele subia toda semana os degraus da torre para limpar o mecanismo, ajustar os ponteiros e garantir que o relógio nunca parasse. Quando lhe perguntavam por que fazia aquilo, respondia: "Enquanto este relógio continuar marcando as horas, quero lembrar as pessoas que Deus nunca se atrasa." Antes de iniciar o trabalho, seu Augusto lia um trecho da Bíblia em Eclesiastes 13:11. Tudo fez formoso em seu devido tempo. Depois orava: "Senhor, ensina-me a esperar o teu tempo e a não desanimar enquanto as promessas ainda estão se cumprindo." Certo ano, uma forte ventania danificou a torre. O relógio parou exatamente às 3 horas da tarde. Muitos acharam que ele nunca mais voltaria a funcionar, mas seu Augusto não desistiu. Durante dias, trabalhou pacientemente, peça por peça, restaurando o antigo mecanismo. Enquanto isso, um adolescente chamado Henrique observava tudo em silêncio. O rapaz estava prestes a abandonar os estudos porque acreditava que seu futuro não tinha mais esperança. Ao ver a dedicação do relojoeiro, perguntou: "Vale a pena gastar tanto tempo consertando algo tão antigo?" Seu Augusto sorriu e respondeu: "Se existe conserto para um relógio, também existe um novo tempo para uma vida." Aquelas palavras mudaram o coração de Henrique. Ele voltou a estudar, concluiu sua formação e, anos depois, tornou-se professor. Em seu primeiro discurso para os alunos, disse: "Aprendi que Deus não mede nossa história pelo tempo perdido, mas pelo tempo que ainda pode transformar." Quando seu Augusto faleceu, a cidade colocou uma pequena placa aos pés da torre. Nela estava escrito: "Quem confia no tempo de Deus jamais perde a esperança." Sempre que o relógio da praça toca suas badaladas, muitos se lembram do velho relojoeiro e entendem que o Senhor continua escrevendo novos capítulos para aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando os ponteiros parecem ter parado. Moral: Deus trabalha no tempo certo. A espera nunca é em vão quando colocamos nossa confiança nele, pois cada atraso aparente pode preparar um propósito ainda maior. A chave da casa simples. No fim de uma rua tranquila, havia uma casa pequena, de paredes antigas e jardim bem cuidado. Ali morava Dona Helena, uma viúva conhecida por sua hospitalidade. Na porta de entrada pendia uma velha chave de ferro, guardada havia mais de 40 anos. Sempre que alguém perguntava por que ela ainda conservava aquela chave, Dona Helena respondia: "Esta chave me lembra que Deus sempre abre portas quando pensamos que todas estão fechadas." Antes de iniciar o dia, ela abria a Bíblia em Apocalipse 3:8. "Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar." Depois orava: "Senhor, faz desta casa um lugar de paz. Que todo aquele que entrar por esta porta encontre esperança e seja lembrado do teu amor." Em uma tarde fria de inverno, uma jovem chamada Patrícia bateu à sua porta. Ela havia viajado para procurar trabalho, mas perdera a bolsa com seus documentos e dinheiro. Sem conhecer ninguém na cidade, estava desesperada. Dona Helena a recebeu com um prato de comida quente. Ofereceu um quarto para passar a noite e disse: "Hoje você entrou nesta casa como uma desconhecida. Amanhã sairá sabendo que Deus nunca abandona quem confia nele." No dia seguinte, com a ajuda de moradores da comunidade, Patrícia conseguiu recuperar seus documentos e encontrou uma oportunidade de emprego. Os meses passaram e sua vida começou a mudar. Anos depois, Patrícia tornou-se assistente social e criou um projeto para acolher pessoas que chegavam à cidade sem apoio. Na inauguração do projeto, convidou Dona Helena para abrir simbolicamente a porta do novo centro. A velha chave de ferro foi colocada em uma moldura na entrada do prédio. Abaixo dela havia uma inscrição: "Uma porta aberta com amor pode mudar o destino de uma vida inteira." Dona Helena olhou para aquela chave e sorriu. Naquele instante, compreendeu que Deus nunca usou apenas uma casa simples. Usou um coração disposto a acolher para abrir caminhos de esperança a muitas pessoas. Moral:
A verdadeira fé se revela na hospitalidade e no amor ao próximo. Quando abrimos nossa porta para servir, Deus abre portas que jamais imaginaríamos. O pescador e a última rede. Na beira de um pequeno rio morava Samuel, um pescador conhecido por sua simplicidade e sua grande confiança em Deus. Todos os dias, antes de lançar sua rede na água, ele fazia uma oração. Senhor, abençoa meu trabalho e ensina-me a confiar em Ti, mesmo quando eu não enxergar resultados. Durante muitos anos, Samuel conseguiu sustentar sua família com a pesca. Mas certo período foi muito difícil. Os peixes ficaram escassos, as redes começaram a se desgastar e muitos pescadores abandonaram o rio. Um amigo disse: Samuel, talvez seja hora de desistir. Este rio não dá mais nada. Ele olhou para sua velha rede e respondeu: Enquanto Deus me der forças, continuarei fazendo minha parte. O resultado pertence a Ele. Certa manhã, Samuel tinha apenas uma rede em boas condições. Mesmo cansado e preocupado, decidiu lançar aquela última rede. Enquanto esperava, lembrou-se de uma promessa que sempre carregava no coração. Deus pode abrir caminhos onde parece não existir mais esperança. Pouco tempo depois, sentiu a rede pesar. Ao puxá-la, percebeu que havia encontrado uma grande quantidade de peixes. A notícia se espalhou pela comunidade, mas Samuel não guardou o sucesso apenas para si. Dividiu parte da pesca com outros pescadores que estavam passando dificuldades. Um jovem chamado Pedro perguntou: Por que o senhor ajuda quem também poderia ser seu concorrente? Samuel respondeu: Porque a bênção de Deus não diminui quando é compartilhada. Anos depois, Pedro tornou-se um pescador conhecido por sua generosidade. Ele sempre contava a história daquele homem que não desistiu quando todos disseram para parar. Na margem do rio, Samuel deixou sua antiga rede pendurada em uma pequena cabana. Ao lado dela havia uma placa: A fé lança a rede, mas Deus envia a provisão. Moral: quando permanecemos firmes em Deus nos momentos difíceis, descobrimos que uma última tentativa pode se transformar em um grande testemunho. A fé nos ensina a não desistir antes do tempo certo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastés 11:1. O campo depois da seca. Em uma pequena comunidade rural, morava João, um agricultor conhecido por sua paciência e sua fé. Durante muitos anos, ele cuidou de um pequeno campo onde plantava alimentos para sua família e para ajudar os vizinhos. Mas chegou um tempo em que a chuva deixou de cair. Os meses passaram, a terra ficou seca, as plantas morreram e muitos agricultores decidiram abandonar suas plantações. As pessoas diziam: João, essa terra não vai produzir mais nada, é melhor desistir. Ele olhava para o campo rachado e respondia: Eu respeito a situação, mas ainda acredito que Deus pode trazer vida onde os olhos humanos só enxergam perda. Todos os dias, antes de trabalhar, João ajoelhava-se perto da terra e fazia uma oração: Senhor, fortalece minha fé enquanto espero o teu tempo. Mesmo sem ver resultados, ele continuou cuidando do solo. Retirava pedras, preparava os canteiros e guardava algumas sementes. Um jovem chamado Lucas observava aquela dedicação e perguntou: Por que o senhor continua trabalhando se nada está crescendo? João respondeu: Porque a fé não é cuidar apenas quando vemos frutos, é continuar plantando porque confiamos naquele que dá o crescimento. Depois de muitos meses, finalmente vieram as primeiras chuvas. A terra começou a mudar. As sementes que João havia guardado começaram a nascer e o campo voltou a ficar verde. A colheita daquele ano foi uma das maiores que a comunidade já havia visto. Os agricultores ficaram admirados. Lucas perguntou: Qual foi o segredo para o senhor não desistir? João sorriu e respondeu: Eu não confiei na força da terra, confiei no Deus que criou a terra. Anos depois, aquele campo tornou-se conhecido como o Campo da Esperança. Na entrada havia uma placa: Quem permanece fiel durante a seca, verá Deus fazer florescer o impossível. Moral: existem momentos em que não vemos resultados, mas Deus continua trabalhando nos bastidores. A fé nos ensina a permanecer firmes até chegar o tempo da colheita. Os que com lágrimas semeiam, com alegria colherão.
Salmos 126:5. A Casa das Pequenas Luzes. Em uma rua simples de uma pequena cidade, havia uma casa que todas as noites ficava iluminada por várias pequenas lanternas na janela. Quem morava ali era Dona Célia, uma senhora conhecida por sua fé e por sempre receber pessoas com carinho. Um vizinho curioso perguntou: Dona Célia, por que a senhora coloca tantas lanternas na janela todas as noites? Ela respondeu: cada luz representa uma oração e uma pessoa que precisa lembrar que nunca está sozinha. Há muitos anos, Dona Célia havia passado por um período muito difícil. Ela perdeu pessoas que amava e enfrentou dias em que pensou que não conseguiria continuar. Mas, durante aquele tempo, descobriu que Deus renovava suas forças a cada manhã. Por isso, decidiu transformar sua casa em um lugar de esperança. Certa noite, um rapaz chamado Eduardo passou pela rua. Ele estava triste e pensava em desistir dos seus sonhos. Ao ver as luzes na janela, sentiu vontade de bater a porta. Dona Célia o recebeu e perguntou: o que trouxe você até aqui? Ele respondeu: eu não sei explicar. Apenas vi as luzes e senti que precisava parar. Ela sorriu e disse: às vezes Deus usa uma pequena luz para lembrar que ainda existe um caminho. Durante aquela conversa, Eduardo encontrou forças para recomeçar. Com o tempo, voltou a estudar, conseguiu um trabalho e começou a ajudar outras pessoas que também enfrentavam dificuldades. Anos depois, Eduardo voltou àquela casa. Ele levou novas lanternas e colocou uma na janela. Dona Célia perguntou: por que você trouxe essa? Ele respondeu: porque um dia uma luz da sua janela iluminou meu caminho. Agora quero ajudar outros a encontrarem esperança também. Naquela noite, a casa ficou com ainda mais luzes. Na parede havia uma frase: uma pequena luz guiada por Deus pode vencer a maior escuridão. Dona Célia olhou para a janela e agradeceu. Ela entendeu que Deus não havia usado apenas lanternas. Usou um coração disposto a compartilhar fé e esperança. Moral: nunca pense que seu gesto é pequeno demais. Deus pode usar uma palavra, um sorriso ou uma atitude de amor para transformar a vida de alguém. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14.